Gravando. Estamos estudando escatologia bíblica. E como já vimos em aulas anteriores, a escatologia é a área da teologia sistemática que se dedica ao estudo dos eventos, como também das profecias relacionadas ao fim dos tempos. E, obviamente, que um assunto tão complexo como esse não daria para ser estudado em uma única aula, não é mesmo? Pensando nisso, nós dividimos os principais temas, os temas que são basilares para o pontapé dos nossos estudos em vários encontros. E hoje vamos introduzir o tema A Grande Tribulação, também chamado do Dia da Ira do Senhor. Portanto, tome aí o seu material de apoio, como caderno, blocos para anotações e a sua Bíblia, e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Graça e paz, povo de Deus, que alegria estar com vocês, compartilhando e crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na aula de hoje, vamos dedicar o nosso tempo fazendo uma introdução sobre o tema mais temido da escatologia bíblica, que é a Grande Tribulação. Mas antes de iniciarmos a nossa aula e introduzirmos os objetivos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, curta o link dessa aula, como também compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe entre os seus amigos, nas suas redes sociais, pois nós temos trabalhado arduamente para deixar aqui uma contribuição significativa sobre os principais temas da teologia. Nós temos outras playlists aqui disponíveis gratuitamente para vocês no Teolosofando. Compartilhe com os seus amigos, tá bom? E anote aí os nossos objetivos, os nossos norteadores. No seu bloco de anotações, no seu caderno, anote os nossos objetivos que vão aparecer para você aí na tela. E como primeiro objetivo, nós temos compreender o que é e a quem se destina a grande tribulação. Observe o que é e a quem se destina. Como segundo objetivo, entender o tempo da grande tribulação, quando isso acontecerá sobre a terra, e por fim, apontar as bases bíblicas que descrevem este tempo. Apontar as bases bíblicas que descrevem este tempo. E eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia para lermos juntos Mateus 24, do 15 ao 21, no sermão escatológico de Jesus. Faz paralelo com também Lucas capítulo 21, mas eu quero ler esse texto na visão de Mateus, que vai nos dizer assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, e quem lê entenda, e eu gosto desta observação que Jesus faz, o texto está à nossa disposição, precisamos então ler, interpretar, fazer uma hermenêutica e exegese saudável dele. Esta abominação da desolação é um personagem que nós estaremos estudando em uma das nossas próximas aulas. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de casa.
Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Este é um dos textos no Novo Testamento que são basilares para a compreensão, para a nossa compreensão, do que será a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, haverá um tempo de terrível tribulação, de angústia, predito pelos profetas no Antigo Testamento e confirmado pelo restante das Escrituras. Na Bíblia, nós encontramos várias expressões para referir-se a este período no calendário das profecias. Por exemplo, Daniel chamou este tempo de tribulação jamais experimentada ou jamais vista. Daniel 12:1. Mateus chama de a grande tribulação. Apocalipse, a hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse 3:10. Jeremias, o tempo de angústia de Jacó. Jeremias 30, do 4 ao 7. E Isaías e Zacarias chamam de indignação de Deus contra os habitantes da terra, respectivamente, Isaías 24, 17 ao 21 e Zacarias 14, do 1 ao 3. Portanto, nós já vimos até aqui que a grande tribulação será um período como nunca houve na história da humanidade. Um período de tribulação, de provação, de angústia, de indignação de Deus contra os habitantes da terra. Tribulação, ou a grande tribulação, vem de vocábulos hebraicos e gregos, que são traduzidos, obviamente, por tribulação. Entre esses vocábulos gregos e hebraicos, nós temos, por exemplo, o vocábulo hebraico tissará, aflição, angústia, estreiteza, usado por 105 vezes no Antigo Testamento, principalmente em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Já na língua grega, nós temos a principal palavra que é tilipsis, que significa literalmente comprimir com força, e por 45 vezes aparece nas escrituras neotestamentárias com o sentido de pressão, aflição, estreiteza, opressão, tribulação. É uma noção que podemos ter de uma sensação desagradável de claustrofobia, quando se cai em um buraco estreito, profundo e escuro. Portanto, a grande tribulação produzirá naqueles que passarem por ela esta sensação desagradável de claustrofobia. Eurico Bagster, na sua teologia sistemática, ele contribuirá conosco dizendo, acompanhe, a grande tribulação será um período de sofrimento, de provações ainda desconhecidas, que há de se abater sobre o mundo, conforme a referência de Apocalipse 7,14. Esse tempo é também conhecido pelos seguintes nomes: a grande aflição, Mateus 24, 21, a grande angústia, Daniel 12:1, a angústia de Jacó, Jeremias 30:7. A angústia afligirá os povos em proporções tais que susterá todo o sofrimento que o mundo até então
estiver experimentado. Lucas 21, do 24 ao 26. A palavra de Deus usa as mais fortes expressões ao falar deste tempo. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, conforme Sofonias, capítulo 1, versículo de número 15. Portanto, estamos diante de um dos tempos mais sombrios da história da humanidade. Tempos estes que jamais experimentamos em tempos mais longínquos, em épocas mais longínquas ou contemporâneas. A humanidade jamais experimentou um tempo como este que está previsto para acontecer após o arrebatamento da igreja. E ninguém, jamais ninguém escapará deste tão terrível dia. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 15, vai nos dizer: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Quem pode escapar do dia da ira de Deus sobre a terra? É chamado da ira futura, o dia da ira, o grande dia da sua ira, a ira do Cordeiro. Lemos como os anjos do Senhor derramarão as taças, dando de beber aos povos o vinho da ira de Deus. Do mesmo modo como o Senhor abriu as janelas dos céus, derramando chuva sobre a terra durante o juízo nos dias de Noé, assim também tornará a fazer. Os 7 selos com os castigos que o acompanham serão abertos. Juízos de Deus soarão sobre o mundo. Então o próprio Senhor há de pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15. Ai da terra, quando a ira de Deus vier sobre ela, diz Eurico Bagster. Portanto, como nós já mencionamos, e não estamos aqui com a proposta de criar alarme, de gerar profunda tristeza ou angústia no coração de ninguém, mas de alertar para este tão terrível dia, dia da ira do Senhor, da angústia de Jacó, quando Deus derramará sobre a terra as suas taças, as taças da ira de Deus, o juízo de Deus, como nós veremos na próxima aula. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderosos dos céus, os poderes dos céus, serão abalados, como nós vimos em Lucas, capítulo 21, versículo 26, 25 e 26. Então nós já vimos até aqui que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre todos aqueles que ficarem após o arrebatamento da igreja. E eu reitero, como a própria Escritura já afirma,
tempo em que jamais houve na história da humanidade. E afinal, qual o propósito da grande tribulação? Anote aí nos seus blocos de anotações, no seu caderno. O propósito da grande tribulação, primeiramente, é preparar a nação de Israel para a chegada do Messias. E eu reforço com vocês, dentro desse sistema que nós adotamos para nossa interpretação escatológica, que é o dispensacionalismo, a grande tribulação é um período em que Deus vai tratar com Israel. É o tempo da angústia de Jacó, como nós vimos em Jeremias, capítulo 30, versículo de número 7. É um período em que Deus tratará particularmente com Israel. Daniel 12:1, Jeremias 30, do 7 ao 10 e Apocalipse 7, do 1 ao 8, deixa claro isso que nós estamos afirmando para vocês. O segundo propósito da grande tribulação é o derramar do juízo de Deus sobre as nações descrentes. Observe, e não sobre a igreja. Apocalipse 3:10 declara: eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10, 6:15, do 13 do 11 ao 18, 16:9, Isaías 26:21, Romanos 1:18. Observe as referências que apareceram para você aí na tela. Isaías 26:21 diz: pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. E 2 Tessalonicenses 2:12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deitaram-se com a injustiça, ou deleitaram-se com a injustiça. A grande tribulação tem um propósito também de desmascarar a Satanás, o anticristo e o falso profeta, que são agentes da grande tribulação, como nós veremos em aulas posteriores. Apocalipse 19, 11 a 21. Reunir todos os sistemas do mundo e destruí-los no Armagedon, Apocalipse 19, do 19 ao 21, e povoar o milênio com a grande multidão dos convertidos, Zacarias 14, 16. Portanto, eu deixei para vocês aqui inúmeras referências que tratam deste assunto e eu lhe convido a parar, anotar estas referências e a estudá-las durante esta semana. A tribulação terá como objetivo provar os que estiverem habitando aqui na terra, naqueles dias de singular ferocidade. Será o pior período da humanidade. Este sofrimento, como eu já mencionei a vocês, chamado de grande tribulação, não será um período de sofrimento apenas como nunca houve na história da humanidade, mas também porque a origem deste sofrimento é tríplice, sendo as forças do anticristo, a hostilidade de Satanás contra o povo de Deus e, por fim, intensas angústias causadas pela ira de Deus sobre os moradores da terra. Os agentes, o anticristo, Satanás e o próprio Deus. Entretanto, estes sofrimentos causados por Satanás, pelo anticristo e os seus agentes são na medida em que Deus permite, tá bom? Em outras palavras, Deus é o agente ou a causa do sofrimento, como nos apontam as referências de Apocalipse 14, 7
10, 19, 16, do 1 ao 7, depois o 19, como também o 19, versículos 1 e versículos 2. Portanto, Deus é o agente, o anticristo, o Satanás, o falso profeta, são os meios pelo qual o próprio Deus aplica a sua ira sobre a terra. Martinho Lutero já dizia que Satanás é um cão selvagem na coleira de Deus. É raivoso, é furioso, porém está na coleira de Deus. E para reforçar esta última parte que nós trabalhamos aqui, Walter Brunelli nos diz: a grande tribulação faz parte do programa de Deus na história e ela tem duas finalidades específicas: tratar com Israel e a humanidade ímpia. E qual será o tempo da grande tribulação? Obviamente que após o arrebatamento da igreja, quando se completar, como nós vimos nas Escrituras, o tempo dos gentios. E eu deixo para vocês a referência de Mateus 24, do 29 ao 35, como também Lucas 21, 24. Miller Erickson, em sua teologia sistemática, ele contribui conosco e eu lhe convido a dar pausa neste vídeo e anotar esta referência que é muito importante dentro daquilo que nós estamos estudando. Miller Erickson vai contribuir da seguinte forma: será algo praticamente sem paralelos na história. Um período de transição que concluirá com o tratamento de Deus com os gentios e preparará o milênio e os eventos que nele ocorrerão. A tribulação não deve ser entendida de forma alguma como um tempo de disciplina para os crentes ou de purificação para a igreja. A igreja estará ausente durante a tribulação. Podemos esperar este livramento porque Paulo prometeu aos Tessalonicenses que eles não experimentariam a ira a ser derramada por Deus sobre os incrédulos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Jesus nos livrará da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Portanto, a grande tribulação é o tempo em que Deus derramará da sua ira sobre a terra. Nós veremos na próxima aula os juízos de Deus. Os juízos através das trombetas, o juízo através das taças da ira de Deus e os sinais da grande tribulação. É Deus tratando com Israel, é Deus tratando com os ímpios. E com certeza, a grande tribulação é o tema mais complexo e debatido da escatologia bíblica. Mentes em todo o mundo, em todos os tempos, se debruçam sobre este assunto, tentando interpretá-lo, compreendê-lo. Como nós já vimos, a grande tribulação é o tratar de Deus sobre Israel, sobre os ímpios. Nossa proposta aqui não é gerar medo, inquietação em ninguém, mas é alertar que um dia Deus se revelará com ou através da sua ira. Aflição jamais vista na história da humanidade. Diante disso, o tempo de se achegar a Deus é agora. O tempo é este.
Nós ainda estamos no período da graça de Deus. Nós temos livre acesso a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo continua trabalhando em nossos corações. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o seu coração. Se renda a Ele, se entrega, pois um dia Deus tratará com o mundo. E este tratar, este agir de Deus é através das taças da sua ira. E que Deus, em Cristo Jesus, nos preserve deste tão terrível dia. Tá bom? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe o link desta aula, tá bom? Nós vamos orar e eu quero lhe convidar a orarmos juntos neste momento. Senhor, nós bendizemos o teu nome e celebramos ao Senhor por tua misericórdia, graça e o teu amor que não tem fim. Nós estamos estudando este tema que é, ao mesmo tempo, complexo e belo. Complexo porque a nossa mente, Senhor, tão pequena, é incapaz de entender, compreender tudo aquilo que o Senhor revelou a nós através das Escrituras, através das profecias bíblicas. E ao mesmo tempo é belo porque revela o teu amor e a tua graça, pois antes mesmo do Senhor derramar da tua ira, o Senhor já anunciou que assim vai fazê-lo, nos alertando para nós nos aproximarmos e buscarmos ao Senhor, se rendendo a Ti de todo o coração. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que aquele que começou a boa obra complete para a glória do Teu nome em nossos corações. E nos ajude, ó Pai, a compreender, a entender a Tua palavra. O Senhor disse que aquele que tem falta de sabedoria, ore a Deus e peça, pois o Senhor dá deliberadamente. E nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos esse assunto tão complexo da teologia sistemática. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aplique este conteúdo aos nossos corações e nós nos rendemos ao Senhor, Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre aqueles que têm nos acompanhado aqui no Teolosofando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E eu lhe aguardo para a nossa próxima aula, quinta-feira que vem. Nós estudaremos a ira de Deus sobre o mundo. E você não pode perder este encontro, pois nós estamos trabalhando temas complexos e importantes da teologia, dos quais nós dividimos por assuntos, por tópicos, para melhor compreendermos. Eu lhe aguardo quinta-feira que vem. Um grande abraço e até lá.